Olá pessoal, a gente está aqui em mais um podcast da Semear Fertilidade e hoje a gente vai falar a respeito de planejamento familiar na comunidade LGBT. Eu sou a doutora Camila Silva, sou parceira da Semear, atuo em São Paulo, capital. Eu sou Oswaldo Lemos, sou um dos médicos da equipe clínica da Semear Fertilidade da unidade de Ribeirão Preto. E eu sou a Thaís Rotini, eu sou médica interna da Semear Fertilidade da unidade de Jundiaí. E aí, gente, o que vocês acham? O que vocês têm de experiência sobre acompanhamento dos casais LGBT no consultório? Eu atendo muito, eu gosto muito, eu falo disso muito abertamente, tá minha bandeirinha lá LGBT no meu Instagram. A gente sabe que existe um aumento nos últimos anos de procura, eu acho que todo mundo percebeu, né? E hoje a gente vai, acho que, guiar as pessoas que estão aí do outro lado. Eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre os tratamentos, algumas particularidades que nós temos também ali durante essa fase de preparo, de entrevista, né, da consulta e até dos procedimentos que a gente pode realizar e esclarecer a população, porque segundo dados que a gente tem da USP, se não me engano, Unesp também, a população LGBT nos anos 2021, 2022, a gente tem 12% de pessoas que se declaram, né, LGBTs, LGBTQIA+, QIAP+, então abrangendo mais diversidade de pessoas. Então é uma quantidade muito grande, se nós formos pensar, de pessoas que querem ser mães, ser pais, constituírem famílias plurais. Então é um assunto que precisa ser debatido e a gente fala pouco ainda. E muitas pessoas têm receio até de estabelecer esse vínculo e vir para a gente no consultório, de uma maneira geral. E eu acho que tem tido realmente esse aumento, principalmente das mulheres, né, dos casais de mulheres. Eu acho que talvez a gente fale muito pouco, principalmente de quando são casais formados por homens, né? Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso e também conversar bastante sobre expectativas, né? Desses casais ou desses indivíduos também. A gente também tem as monoparentalidades, né? A gente também precisa discutir bastante, principalmente sobre essa questão de expectativas, das realidades que a gente encontra, porque se a gente for olhar de forma mais básica, né, não são pessoas inférteis, né, na maioria das vezes, mas eu acho que a gente precisa discutir bastante sobre expectativa, e isso que o Oswaldo falou também é super importante, né, de como chegar até o consultório médico. Infelizmente ainda tem muito preconceito, eles encontram essas barreiras, né, e muitas vezes acabam não chegando até nós por conta disso. É um tema que eu acho que está bem alta, né? A gente tem percebido. E é incrível, eu já recebi muitos casais, homens, mulheres, produção independente, que se reclamam o quanto que são mal recebidos, mal orientados, às vezes até se sentem envergonhados, acuados por alguns colegas que ou não concordam ou não têm experiência com os casais. Eu já tive paciente que o ginecologista falou, casal de mulheres cis-lésbicas, e o ginecologista falou, o especialista, eu não vou fazer o tratamento de vocês porque você é muito feminino e muito jovem e você vai se arrepender. Então imagina o receio, e aí a gente briga às vezes de quando recorre a uma inseminação caseira ou uma orientação no Google, nas redes sociais, às vezes pega alguma informação errada, mas é porque a gente precisa levar informação boa e tentar trazer para dentro do consultório, com acolhimento, entendendo as particularidades de cada casal, de cada expectativa. E aí eu acho que é onde entra a expectativa, né? Principalmente casal de mulheres é assim. Só me falta o sêmen. Exato, acontece muito, né? E é muito complicado essa questão que a Camila levantou sobre o preconceito, porque isso é uma forma de preconceito que existe por baixo do profissional de saúde, que não é para existir, porque ele tem que ser acolhedor. E mesmo que ele não consiga fazer o tratamento, fazer a reprodução assistida ou ajudar aquele casal ou aquela pessoa a conseguir o objetivo reprodutivo, essa pessoa precisa encaminhar, precisa orientar quais são os caminhos, os meios, né? E claro que nós, como especialistas aqui, como profissionais que atuam nessa área,
a gente vai saber conduzir o caminho para isso, né? Independente, eu acho que da questão sexual, né, da sexualidade, independente de crença, porque cada um vai ter a sua crença. Então a gente tem que ser bem técnico com essa questão, justamente para a gente fazer o que o Conselho Federal de Medicina ele autoriza para nós, né? Então acho que é um ponto muito importante para todo mundo conhecer e que a gente quer que vocês se sintam acolhidos, obviamente, com a gente, né? Porque o nosso objetivo, todo mundo que entra na clínica, eu costumo dizer que o objetivo é sair dali com um pacotinho, né? Sair dali com um bebê. Exato. Então a gente precisa ajudar nesse sentido. Isso que você falou, que é essa questão do encaminhamento, do ginecologista, né, que vocês comentaram, eu acho que é o maior problema que existe na reprodução como um todo, né? A paciente no consultório do ginecologista, muitas vezes tem essa questão, ela não é encaminhada, mesmo que ela tenha vontade, mesmo que ali já esteja, todo mundo saiba que ela precisa de uma avaliação de um especialista, nem sempre tem esse encaminhamento no momento correto. Eu fico imaginando, imagina um casal cis gay, né? Imagina quanto mais difícil isso é num consultório clínico, um consultório urologista. É quase assim, esse problema não é meu. Exato. Não estou preocupada com anticoncepcional, porque essa aqui nem vai engravidar esse ponto, e eu não vou perguntar de planejamento familiar, porque se quiser adota. Parece na cabeça dos ginecos ou nos generalistas que as opções são essas. Então, eu acho que isso retarda muito as pacientes a nos buscarem, e aí é onde vem as questões também, que não falta só um sêmen, tem que ter útero, tem que ter reserva ovariana, tem que ter idade, alinhar a expectativa do casal também. A questão da dificuldade, né? Porque o momento da pessoa que quer engravidar, que quer ter filho, é o momento que ela quer. Então isso, os colegas precisam também ter um pouco dessa ciência, né? Para a gente não postergar, como a Thaís falou, o tratamento. Porque no caso das mulheres, principalmente, nós temos a idade interferindo diretamente na reserva ovariana e nas chances de sucesso pela formação de embriões viáveis. Então, quanto mais tempo a gente perder com um casal, com uma pessoa, a gente vai selar o futuro reprodutivo com material próprio. Então, isso é muito importante a gente pensar e a gente refletir sobre isso como profissional de saúde, para a gente realmente conseguir estipular qual que vai ser a conduta, qual que vai ser a ajuda que a gente vai conseguir propor para aquela pessoa, para aquele casal nesse momento, para que a gente consiga elevar essas chances, porque o nosso objetivo, acho que geral, nós que trabalhamos com reprodução assistida, é esse, é a gente conseguir o futuro reprodutivo, ou pelo menos aconselhar sobre ele, né? Exato. E acho que a Camila tem mais experiência nessa área, justamente por focar um pouco mais, né, Camila? E você, o que você acha que tem mais dificuldade no seu consultório? Amigo, chega de tudo. Já tive produção independente de mulher lésbica, produção independente de pai solo gay. Acho que para todos nós, talvez o carro-chefe sejam os casais de mulheres. E ano passado eu tive a oportunidade de participar de um evento de famílias tentantes LGBT, e foram alguns casais de homens que já estavam com o neném no colo. Legal. E eu fiz a pergunta para todo mundo, falei, vocês acham que procura menos porque quer menos ser pai? E é um mito. Os homens procuram menos porque eles têm menos informação e porque eles têm menos acesso, que a gente precisa de uma coisa super importante para, a meu ver, o mais difícil, que é uma barriga solidária. Útero, substituição, a barriga solidária, né? Barriga de aluguel, que é um termo que a gente acaba evitando, né? Justamente por não ter um vínculo financeiro, eu acho que é o ponto principal na diferenciação que a gente tem do casal. Aqui pensando em casal, no casal gay, né, feminino, homossexual feminino ali, duas mulheres, com o masculino. Porque o acesso para o casal masculino é mais difícil por algumas questões. E principalmente, na minha experiência, o que eu mais vejo de dificuldade é esse acesso do útero, da barriga solidária. Então, a quantidade de tratamentos de homens que eu percebo, pelo menos o que eu vivencio, é menor. Talvez por conta dessa dificuldade. Enquanto o casal de mulheres, ou a mulher, pensando na mulher solo também, já é mais fácil. Porque aí realmente a gente vai ter a questão do potencial do uso do óvulo próprio. Na maioria das vezes ela tem útero.
então vai conseguir gestar e realmente vai precisar do sêmen. E o sêmen pode ser doado, pode ser adquirido, né, dessa forma, então acaba facilitando esse trajeto. Mas o homem, eu penso, não sei se vocês concordam ou se a experiência de vocês é diferente, mas eu acho que para o homem a questão de ter a liberação do útero solidário é uma barreira. É uma barreira. Na minha experiência, assim, eu atendo bem menos homens, tanto casais quanto paternidade solo. Talvez seja por conta disso mesmo, né? A questão do útero, por conta da legislação que a gente tem, do útero ter que ser, de preferência, pelo menos, né? Alguém da família, que senão a gente precisa, até o 4º grau, né? Senão a gente precisa, de fato, entrar com processos, né? Eu acho que isso realmente dificulta. A gente podia até explicar para o pessoal o que precisa para casais de homens gays que querem, para entender um pouco o processo, que às vezes na cabeça deles não tem como. Sim, né? Então, sim. um passo a passo, assim, eu queria ter um filho, mas não entendo nada. Então, a primeira coisa é procurar um especialista para a gente poder explicar. Sim. Não, era mais em relação a isso, que de fato eu vejo essa menor procura. Eu acho que pode ser por conta dessa questão do útero, né? E para as mulheres, de fato, isso não, na maioria das vezes, isso não vai ser uma questão, né? O que eu vejo, a maior questão, assim, das mulheres que chegam no consultório para mim, é mais em relação ao desconhecimento em relação à idade, né? A gente tem muitos casais de mulheres 40 mais, que aí a gente acha que é só questão do sêmen, só preciso do sêmen, e aí a gente já tem uma reserva ovariana mais baixa, uma taxa de sucesso menor. Isso realmente, como você falou, eu acho que a mulher ela tem essa questão do relógio biológico. Sim. Então é importante a gente lembrar que as taxas de sucesso, de uma maneira global, após os 40 anos, vão ser menores. Para vocês terem ideia, cada óvulo dá em média 2% de chance de um bebê em casa após os 40 anos, enquanto por volta dos 30, 7%, 5%. Então a gente tem muito mais chance. Quanto mais precoce é essa procura ou o planejamento, pensando no congelamento do óvulo, ou congelamento embrionário para uma posterior transferência, né? Isso pode ser feito. A gente pode planejar o futuro reprodutivo adiando a gestação, adiando a transferência de um embrião, por exemplo. Mas se a gente vai adiando a coleta do material, as dificuldades elas vão aparecendo. Para o homem mais tardiamente, depois dos 45 anos, para a mulher de uma forma mais precoce. A partir dos 30, 33 anos, a gente já vai ter uma queda da contagem, do hormônio antimileriano. Sim. Então tudo isso vai poder impactar de uma maneira negativa. E vocês acham que entre a comunidade plural, assim, existe uma procura menor em relação à preservação de fertilidade? Eu acho. Porque eu acho que o acesso à informação sobre saúde é muito menor para a população LGBT num todo, reprodutivo menor ainda. E, por exemplo, eu acho que toda pessoa LGBT, principalmente mulheres e pessoas trans, né, que a gente ainda nem entrou, se já é difícil para mulher lésbica, homem gay, uma pessoa trans vai ser muito mais negligenciado sobre planejamento. E é importante fazer uma preservação, né? Um congelamento de sêmen antes de começar uma hormonização, um congelamento de óvulos, mesmo que seja depois da hormonização, não tem problema, mas precisa dessa orientação. A gente está no país que mais mata pessoa trans no mundo pelo 14º ano consecutivo. A vida média de uma pessoa trans no Brasil é de 34 anos. Então, imagina. Tem tanta coisa importante que parece que o planejamento familiar é fútil, é luxo, não é para você e é para todo mundo, né? O congelar, o preservar. Sim, entrando nessa questão da morte de transexuais, né? É um contrassenso, porque é o país que mais mata, mas é o país que mais consome a pornografia relacionada a transexuais. É verdade. Então é muito complicado. Mas, como a Camila estava falando na questão do planejamento também, né? Do passo a passo que você tinha perguntado ali, eu acho que assim, para o homem, alguns passos que precisam ser seguidos seriam, principalmente, consultar o especialista no primeiro momento, independente de ser uma gestação solo ou uma gestação com um parceiro, né? Então, a procura pelo especialista é o ponto fundamental, porque a gente vai conseguir aconselhar. Já que para o homem é um pouco mais complexo, já que a gente vai precisar não só do sêmen dele, mas a gente vai, ou do parceiro, mas a gente vai precisar de um óvulo doado,
que o óvulo doado ele pode ser de banco de óvulo, pode ser de doadoras de óvulos, né, desses bancos, pode ser parental, de parentes de até 4º grau, lembrando que não pode haver consanguinidade, então, se for um casal, quem vai entrar com o sêmen, né, para fertilizar esses óvulos, não pode ter parentesco com a doadora de óvulos, se for uma doadora da família. Mas se for uma doadora externa, uma doadora anônima, aí a gente pode até ter a fertilização de ambos os lados, depois a escolha para transferência embrionária, porque também a gente não vai poder misturar os embriões, que é algo que é muito comum, que né? É o sonho de todo mundo, colocar um embrião de cada. Pela resolução atual do Conselho, a gente não pode. Anteriormente, até uns anos atrás, a gente até poderia misturar um embrião originado de origens genéticas diferentes, mas agora a gente já não consegue mais fazer isso. Acho que a maior queixa dos casais é essa, né? Assim, poxa, mas podia, uns anos atrás, a gente podia fazer, né, colocar um embrião de cada óvulo aí. Uma misturinha. E agora não pode mais. E agora não pode mais. E para o homem vai ser um pouco mais complexo também, porque além dessa etapa, a gente vai ter uma outra etapa, que é a solicitação do útero de substituição. Se for parental, como a Camila estava falando, é um pouco mais fácil, porque aí é um processo interno que a gente precisa submeter para avaliação psicológica, para avaliação da ascendente temporária de útero, com questão de comorbidades. Atualmente o Conselho exige que tenha um filho vivo, né, um nascimento vivo dessa pessoa, dessa mulher que vai entrar com a cessão do útero. E se não tiver essa pessoa na família, aí já fica um pouco mais complicado, porque a gente precisa avaliar a pessoa que está se candidatando para essa cessão, mas a gente precisa também submeter ao Conselho de Medicina para aprovação. Autorização, né? E não pode pagar, né? Isso, por isso que a gente não chama mais barriga de aluguel, porque traz uma conotação comercial. Então, é barriga solidária. Barriga solidária tem que ser muito... tem que ser um vínculo realmente bem forte. Tem que ser bem altruísta mesmo. Bem altruísta, exatamente, para que a gente consiga ter isso, mas eu acho que para os casais que são homossexuais femininos, aí acaba tendo uma facilitação. Né? Eu acho que a questão do útero também, uma preocupação que eu já tive com casais, né, que tiveram que passar por isso, ou a paternidade solo, é que quando não tem o sucesso, né, de ter que esse útero de substituição, essa pessoa aí, de passar de novo por esse processo. E nesse meio tempo eu realmente percebi algumas dificuldades, de, tipo assim, a pessoa falar, já tentei uma vez, não deu certo, e aí você teria que ir atrás de outro útero de substituição. Parece que o processo vai ficando cada vez mais difícil, né? Eu já tive um paciente queridíssimo, ele conseguiu um útero de substituição que era a prima, ela teve um acidente na prévia da transferência, saiu de cena. E aí ele conseguiu uma amiga, começamos todo o processo. Quando a gente conseguiu a liberação dessa amiga para gestar, a amiga desistiu. E fomos para uma terceira amiga e só aí que o processo caminhou. E o que eu vejo a queixa deles é assim, doutor, acelera o meu processo que a minha barriga solidária vai desistir. É difícil, gente, é sofrido. É difícil. E é um processo que realmente a pessoa pode desistir, né? A qualquer momento do processo, a gente não tem essa obrigatoriedade de manter a pessoa. E é importante também saber que se a gente, por exemplo, tiver uma mudança, aquele casal não deseja mais fazer o tratamento com aquela pessoa naquela clínica, vai mudar de clínica, precisa repetir o processo todo novamente. A gente não consegue transferir o processo para outra localidade. Eu acho que a questão da existência é uma das piores coisas, né? A questão da existência do útero ou da doação de óvulos, que seja, né? Principalmente quando é parental, eu acho que fica uma situação péssima para eles. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa de muito mais informação. Eu vejo bastante isso, dos casais chegarem e não saberem como que eles vão manejar essas questões, que o processo pode ser muito moroso, infelizmente, né? Não é algo tão rápido assim da gente resolver. E das formas que podem ser feitas, né? Do método roupa, que é o mais comum entre nós, assim, às vezes nem essa orientação elas têm de como fazer, né? E a gente tem também, né, as opções aí de técnicas de reprodução assistida para casais de mulheres, né? O que vocês
tem também de experiência, o que a gente precisa, o que tem de possibilidade? A gente pode fazer a inseminação intrauterina, né? Desde que a gente avalie a mulher que vai engravidar, né? É como se ela fosse realmente uma paciente infértil, talvez, né? Então a gente vai ter que fazer avaliação de trompas, tem que avaliar como que está a ovulação dessa paciente. Eu costumo fazer também a investigação de endometriose para elas, né? Na minha prática clínica, elas ainda optam mais pela fertilização in vitro, né? Para que as duas realmente possam participar do processo. Qual que é a vivência de vocês? Pode falar. Eu acho que assim, como a Thaís falou, a inseminação é uma possibilidade, mas eu vejo muita conversão não de infertilidade, não de tratamento para fertilidade feminina, né, nessa população, como a inseminação propriamente dita, pela questão do custo seminal. Então, apesar de ser um procedimento menos invasivo, né, que é uma vantagem, então, para quem quer tentar, é uma possibilidade. A gente manipula menos o corpo da mulher que vai gestar, porque a gente consegue induzir a ovulação com medicações orais, pode usar medicações injetáveis ou não. E a grande limitação é que a nossa taxa de sucesso, né, global, ela é inferior à de uma fertilização, na maioria das vezes. Então, a gente acaba tendo custos que podem ser impeditivos para a realização do procedimento, principalmente na repetição. Sim. Porque a gente nunca sabe qual que vai ser o momento, o ciclo em que essa mulher vai conseguir, esse casal vai conseguir engravidar. Então a inseminação com certeza ela é mais tranquila de ser feita, de uma forma geral, porém o custo, ao meu ver, é um fator impeditivo para a repetição, principalmente porque a gente precisa de uma boa amostra seminal para que a gente consiga fazer essa inseminação dentro do útero, né? Lembrando que a inseminação é aquele processo que a gente vai estimular a ovulação da mulher ali de 1, 2 folículos, né? Para ter no máximo aí 2, 3 óvulos. E aí a gente vai colocar o preparado seminal pelo colo do útero. Lembra muito um exame ginecológico, né? Que a gente passa aquele aparelhinho, o bico de pato. E aí a gente passa uma cânula bem fininha ali com o material preparado, o sêmen preparado, e injeta dentro do útero para que os próprios espermatozoides consigam ali chegar até o óvulo ou os ovos. E por isso que a gente tem essa limitação também de chance, né? Sim. Então, mas com a repetição, a gente precisa ter o acompanhamento de novo, num novo ciclo, o uso de novas medicações, né? Ou da mesma medicação num novo ciclo, e a gente precisa de uma nova amostra seminal. E aí a amostra seminal, quando ela é doada, que ela precisa de qualquer jeito ser adquirida por tratamento, né? Se não for uma doação parental, aí acaba envolvendo, ao meu ver, um custo maior e isso acaba limitando o acesso. Isso. E é engraçado, porque elas às vezes chegam no consultório falando, a gente veio para fazer a inseminação. E quando a gente fala a taxa de gravidez, as quê? Eu falo, quando vê o custo do sêmen de inseminação, fala, como? Por isso que eu acho que a nossa prática, as pessoas acham que é porque a gente só gosta de fazer FIV. Mas não é, porque a chance ali, o benefício e o custo às vezes é mais favorável para a fertilização. E tem a possibilidade de fazer o método roupa, né? Que quando coleta de uma, o óvulo fertiliza e transfere na outra e assim traz uma sensação de mais participação, envolvimento, um pertencimento maior para o casal. Camila, já que você falou do método roupa, e se a mulher quisesse, o casal de mulheres ou a mulher quiser fazer a FIV, aí quais seriam as etapas? Porque do homem a gente já viu que tem umas particularidades também, bastante. né, Thaís? Muito. Quando a gente vai para fertilização, a primeira coisa que a gente tem que eu pergunto é quem vai querer gestar, ou pelo menos quem vai gestar primeiro. Depois eu pergunto quem gostaria de fazer a coleta de óvulos, para a gente poder programar a estimulação, elas entenderem qual é o cenário, porque também é comum de a paciente mais velha do casal querer coletar os óvulos e transferir numa paciente mais jovem. Então precisa alinhar as expectativas, que a chance está relacionada à qualidade do óvulo. E ali a gente procede, né? Com a estimulação dos óvulos, a coleta, fertilização no laboratório com um sêmen de doador, que pode ser de banco ou a paciente ou doador parente até 4º grau, né? Tio, primo, irmão, sobrinho. E fertiliza, forma um embriãozinho e ali eu posso colocar no útero da mesma pessoa que estimulou ou inverter, fazer a transferência na paciente que vai receber, né? Na parceira.
Sim. Uma coisa interessante também, principalmente quando elas optam pela fertilização in vitro, eu tenho muitos casais em que as duas acabam optando por captar os óvulos, né? Sim. E aí nessa opção a gente pode inclusive parear esses ciclos para a gente usar a mesma amostra de sêmen, né? Para que as duas captem ali, talvez no mesmo momento, a gente use a mesma amostra seminal, porque infelizmente é um custo maior, principalmente se a gente pensar que a gente vai querer uma amostra de inseminação intrauterina que tem uma concentração de espermatozoides progressivos maior, né? Isso, e as chances são maiores também, né? Em geral, tem paciente que vai optar por fazer biópsia embrionária, que é análise genética, que pode, dependendo do caso, ser um pouco mais assertivo, transferir um embrião por vez. Mas é muito individual, né? Eu acho que cada paciente... Ou mesmo continuar tentando, né? Até a gente... Porque o que mais vai levar ali ao bebê em casa vai ser a gente conseguir realmente insistir nas tentativas. Seja do modo menos invasivo, como a inseminação, para o casal feminino ali ou para a mulher, ou a gente recorrendo à fertilização nesses outros casos também, inclusive no delas, né? Então, mas é um tema muito grande, né? Muito complexo também para a gente falar. Acho que ainda mesmo a gente tendo abordado muitas coisas, né? Aí vai, sempre falta alguma coisinha, né? E eu acho que quando a gente faz a fertilização in vitro, né? Eu peguei alguns casos, assim, bastante desafiadores, porque o que a gente é levado a pensar às vezes, né? A gente tem 2 pacientes jovens, a gente vai usar uma amostra seminal, um útero que está tudo ok, e não necessariamente a gente vai ter um sucesso rápido ali. Sim. Eu já tive pacientes ali que elas demoraram 6, 7 tentativas para chegar no positivo, né? Isso. E aí não sei, talvez eu sou impelida às vezes a pensar que a frustração é maior. Porque a expectativa realmente não está alinhada, né? Exato. E aí, como entra muito custo, a FIV a gente sabe que já não é acessível para todo mundo. E aí, quando você vai somando as técnicas, banco de sêmen, enfim, vai aumentando os custos. E é por isso que, a meu ver, um planejamento perfeito seria uma preservação de fertilidade, que é uma população que muito provavelmente vai precisar, se for para uma FIV, se realmente quiser ter filhos lá na frente. Então, preservar a fertilidade na idade oportuna e ainda pode aproveitar para fazer uma doação de óvulos que ajuda outras famílias também a semear. Tem programas ótimos que, assim, aumenta muito a possibilidade de concretizar o sonho da fertilização, né? Sim. Então, você consegue se ajudar, consegue ajudar outras pessoas também. Com certeza. Lembrando sempre que a doação de óvulos não pode ter caráter lucrativo, né? Também. Mas a gente pode ter essa questão do benefício atrelado. E sobre a inseminação caseira, assim, o que vocês podem falar um pouco sobre o assunto? Acho que tem muita gente que não sabe o que é, né? Com certeza, porque a inseminação caseira não é um método primeiro que vai livrar a paciente ali, a mulher que está recebendo essa doação, que não é uma doação, porque é uma pessoa conhecida ali que está fornecendo aquele sêmen. De ISTs, já que na grande maioria das vezes são procedimentos que não são realizados em locais adequados, estruturas físicas adequadas. A gente não tem avaliação desse doador seminal, se ele tem alguma doença pregressa ou não, principalmente as infecções sexualmente transmissíveis, fora da questão da paternidade, porque essa pessoa ela pode ser imputada como o pai dessa criança, justamente porque não se enquadra nas normas da doação anônima do sêmen. Isso. Para a gente conseguir registrar no nome de 2 pais ou 2 mães, a gente precisa do documento da clínica assinado pelo diretor médico que ateste que o tratamento foi feito dentro do laboratório, na clínica, de onde veio o óvulo, de onde veio o espermatozoide, para poder fazer o registro dessa criança, né? De outras formas, na inseminação, ela precisa entrar na justiça. Então a gente sabe que a maioria das pacientes que recorrem à inseminação caseira é por questão de custo mesmo, mas às vezes você poupa de um lado e depois você vai precisar gastar judicialmente para poder registrar essa criança, né? E o doador de inseminação caseira é pai. Sim. E infelizmente a gente sabe que não é pai,
mas legalmente ele pode ter os direitos, os deveres, etc. de pai. Exato. Inclusive com, né, colocação do nome na certidão de nascimento e pagamento de pensão. Herança, tudo. E tem essa implicação legal também quando as mulheres optam por fazer FIV e chamar um doador conhecido, né? Eu já tive essa situação de ter um casal que elas chamaram um amigo, muito amigo da família, e ele teve que ser incluído porque ele era um doador conhecido, né? Então, a gente estava até conversando sobre isso, sobre a questão da certidão, né? Porque é um doador conhecido, então os 3 podem ficar na certidão. E que, na verdade, não entram os 3 no cadastro, porque no Brasil não é permitido. Eles têm que entrar como um casal hétero ou uma coparentalidade, uma pessoa vai ficar de fora, e posteriormente é que vai haver essa questão judicial para poder incluir a mãe. Sim. E aí tem alguns pacientes que falam, existe jurisprudência e tudo, e realmente existem casos que é possível, mas isso também demanda um tempo. E eu perguntei para a mãe que não ia estar incluída de cara. Falei, imagina você estar com seu filho de 1 ano, se precisar ir visitar os avós, só vocês 2, você é a mãe. Como que você vai entrar num ônibus ou no avião sem a certidão de nascimento mostrando que é o seu filho? Vai ser agradável para você alguém olhar e falar o filho não é seu? Então tem algumas questões delicadas que a gente precisa expor. Às vezes as pessoas acham que é porque a gente é ruim, né? Mas não é. Questões éticas e legais quanto a isso, né? Porque aí a gente acaba até avaliando uma situação inicial, mas a decisão ela pode caber recurso judicial, pode ser caso de briga na justiça realmente. E até dissoluções que a gente observa, não são infrequentes, né, essas dissoluções, mesmo do casal ou das relações de amizade. Então isso pode gerar conflitos. Com certeza. Cuidado. Que é isso, gente. Vocês têm mais algo para falar? Acho que é um tema muito extenso, né? A gente falou de bastante coisa. A gente tentou ser conciso aí para trazer talvez as informações mais importantes, assim, mais pontuais. Mas nós estamos à disposição para todo mundo. Quem quiser tirar mais dúvidas, nós todos temos hoje rede social, todo mundo tem que ter para existir, basicamente. E vocês têm o canal da CMA, grupo da CMA, todo mundo super à disposição. Isso. E a CMA tem um setor, né, de orientação às pacientes sobre essas questões legais, sobre a questão dos gametas doados, que for preciso, de ajuda com a útero de substituição, que eu acho que faz total diferença no processo. Faz muita diferença, porque facilita todo esse processo. Com certeza. Né? Então, nos procurem caso vocês precisem, sintam essa necessidade, mesmo que seja para uma orientação, né? Porque acho que isso é muito importante. E a gente agradece muito, né? Obrigada para quem aguentou até aqui. Obrigada, gente. Muito obrigado. Muito obrigada.